E aí, meus amigos do Universo Físico, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, do canal Universo Discreto, e provavelmente vocês já ouviram falar da Gal Gadot. A Gal Gadot é a atriz que interpreta a Mulher Maravilha nos filmes novos que a DC junto com a Warner tem produzido. Aí vem o primeiro ponto. Vocês sabiam que existe um vídeo pornô dela disponível na web? E pior ainda, fazendo sexo com o meio-irmão? Não, vocês não sabiam disso? E sabe o que é mais impressionante desse vídeo? É que ele não é real. Ele é 100% fake, criado usando técnica de IA e aprendizado de máquina, que é o famoso machine learning. Esse vídeo foi produzido usando técnicas bastante avançadas, bastante estado da arte de IA e machine learning, substituindo o rosto da atriz pornô no filme original pela atriz Gal Gadot. E você já deve estar imaginando que, caramba, como a indústria pornô está avançada, chegando ao ponto de usar técnicas refinadas que a gente pode ver no cinema, por exemplo, quando quem produziu esse vídeo foi um único indivíduo com algum conhecimento avançado de aprendizado de máquina e um computador com hardware razoável. Já há muito tempo, a indústria do cinema tem usado tecnologias bastante avançadas para, por exemplo, recriar uma jovem princesa Leia, no caso do filme Star Wars Rogue One, ou recriar um jovem Robert Downey Jr., como no caso do filme Capitão América Guerra Civil. Mas talvez esse seja o primeiro grande exemplo de um uso de uma técnica avançada de IA para produzir um efeito especial daquele que foi feito por uma pessoa só. O que já podemos dizer que essa tecnologia está se tornando bastante acessível. Tudo bem, você pode achar que eu estou exagerando um pouco, porque se você observar o vídeo original, já dá para perceber em alguns momentos que aquilo não está 100% perfeito. E também não tem uma tecnologia tão avançada, por exemplo, igual os estúdios da Disney usam. Mas isso já prova que a tecnologia de machine learning está se tornando cada vez mais refinada e de forma que qualquer pessoa consiga criar um efeito visual incrível, mesmo sem tanto conhecimento a fundo assim. E a tendência natural é que esses vídeos falsos passem a parecer tão realistas que consigam enganar até o observador mais atento. É fácil perceber que uma tecnologia dessa pode prejudicar milhares de vidas. Por exemplo, um ex-namorado vingativo que pode criar um vídeo falso de uma ex-namorada, por exemplo. Bom, e eu queria falar com vocês um pouco sobre essa tecnologia que ele usou para criar esse efeito. Claro que é muito mais do que isso que eu vou falar aqui, mas eu queria pelo menos dizer pelo menos o básico para você ter noção de como foi possível produzir um efeito desses. Aproveitando, eu já queria dizer para o pessoal que trabalha com machine learning, o pessoal que trabalha em IA, que eu sei que tem muita gente no Brasil brilhante nessa área, talvez vocês que estejam assistindo, que sejam da área, fiquem um pouco incomodados com a liberdade que eu vou tomar na hora de explicar alguns conceitos. Pensem que assim, eu estou tentando explicar uma coisa complicada para o público que é muito leigo no assunto. Então, por favor, não me mate, não me xingue nos comentários se eu não usar a definição idêntica que está nos livros. Eu vou procurar explicar de forma acessível, de um jeito que dê para entender e esteja o mais fiel possível à tecnologia original. Bom, pessoal, para isso, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o que vem a ser aprendizado de máquina ou machine learning. Conceitualmente, as técnicas de machine learning buscam reconhecer e aprender padrões de um conjunto de dados. É um campo de estudos que dá aos computadores a habilidade de aprender coisas sem serem explicitamente programados. Bom,
Vamos sair um pouquinho dessa formalidade e dar um exemplo prático para a gente entender o que é Machine Learning. Imagine, por exemplo, que você tenha que saber quais são os passos para se desenhar um belo cachorrinho. Se você for um desenhista e você for desenhar um cachorrinho, muito provavelmente você vai começar pela cabeça, vai desenhar ali a cabeça, depois você vai desenhar o corpo desse cachorrinho, depois o corpo você vai desenhar as patas do cachorro e as orelhas para só então desenhar todos os detalhes restantes, inclusive o rabo dele. Se a gente fosse usar a estratégia de machine learning para desenhar um cachorrinho, a gente ia fazer exatamente o contrário. A gente ia alimentar o computador com diversas fotos de cachorrinhos fofos de uma só vez, para aí o algoritmo observar cada uma dessas fotos e tentar descobrir quais foram os passos que você precisa levar para desenhar o cachorrinho. Pode ser que para você pareça muito complicado um computador olhar muitas fotos e a partir das fotos definir quais são os passos para desenhar um cachorrinho, mas acredite, para as máquinas é bastante fácil fazer isso. Inclusive no vídeo que eu falei de reconhecimento de face, é meio que isso que a máquina faz. A máquina olha a foto de duas pessoas diferentes e descobre quais são os passos, quais são as regras, quais são os padrões que definem o rosto da pessoa A ou da pessoa B, ou também quais são as regras ou quais são os passos que definem um cachorrinho. É dessa forma que, por exemplo, algoritmos de machine learning são usados por grandes empresas, e todas usam. O Google usa, o Facebook usa, o Twitter usa, o Netflix usa. O Netflix é até uma questão bastante interessante, porque o Netflix ele estuda muito o seu histórico de navegação. Então o Netflix está sempre observando o que você assiste, porque olhando o que você assiste, ele aprende o que você gosta e começa a descobrir quais são as regras ou os padrões, quais são os tipos de coisa que você gosta de assistir em séries. Para quê? Para buscar séries parecidas e incluir no catálogo para você, ou até mesmo chegar ao ponto de criar novas séries baseadas no seu gosto pessoal. Pensa nisso, tem um algoritmo que analisa o que você vê para descobrir o que você gostaria de assistir no futuro, como se fosse uma espécie de mãe de Ná com estatística pura. É dessa forma, por exemplo, que o Netflix chegou à conclusão que você ia gostar de ver aquele filme terrível de Death Note ou aquela série bastante chata do Punho de Ferro. Assim, o Netflix pode até ter um bom algoritmo para predizer o que você quer assistir, mas ainda não criou um algoritmo bom para adicionar qualidade no que você quer assistir, não é mesmo? Enfim, falamos um pouquinho do que é Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Agora eu vou falar com vocês uma das técnicas mais populares, um dos métodos mais famosos de Machine Learning, que são as redes neurais artificiais. Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse termo. Talvez em um filme, em um jogo, em um programa de TV. Eu vou tentar explicar brevemente o que são as redes neurais artificiais. O primeiro ponto é que uma rede neural artificial ela é inspirada nas redes neurais dos seres vivos. O nosso cérebro é uma ferramenta muito boa para aprender sobre tentativa e erro e passar esse conhecimento adiante. Os milhões de anos que se passaram até chegarmos nos cérebros que temos hoje é um selo de qualidade bastante razoável, você não acha? Nosso cérebro consiste de aproximadamente 100 bilhões de células nervosas que a gente chama de neurônios. Cada neurônio, ele faz, me perdoem os médicos aí, eu vou simplificar bastante para esse vídeo, mas cada neurônio faz basicamente três coisas. Primeiro, ele recebe pulsos elétricos de seus dendritos, verifica se esses sinais, se esses pulsos elétricos recebidos devem ser repassados para outro neurônio, lembrando que o neurônio recebe vários sinais de uma vez,
E se a soma desses sinais for superior a um determinado valor, ele repassa a outros neurônios aquele pulso elétrico por meio dos axônios. Então, basicamente, ele recebe o sinal, verifica se pode passar e, se ele julgar necessário passar, ele repassa pelos axônios. Então, assim, é uma ferramenta muito boa de aprendizado. Só que, até pela nossa limitação humana, os nossos cérebros são bastante limitados. Nós somos lentos para fazer determinados cálculos, nós somos lentos para fazer algumas verificações, e a gente precisa de muita tentativa e erro para aprender alguma coisa. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que para você dominar alguma arte ou algum campo de estudos, você precisa passar pelo menos 10.000 horas estudando aquilo. Assim, não é uma conta exata, mas é uma estimativa razoável para você dominar uma técnica, estudá-la por 10.000 horas. Entretanto, e se você criasse uma rede neural artificial que ficasse aprendendo um determinado assunto, aproveitando a vantagem que é o silício e os processadores que fazem cálculos muito mais rapidamente do que nós? Dessa forma, nós conseguiríamos criar ferramentas que aprenderiam determinadas artes muito mais rapidamente do que nós, complementando as nossas capacidades em uma série de assuntos diferentes. É por isso que a rede neural artificial é uma ferramenta tão útil e tão importante para nós. Ela simula o nosso processo cognitivo e, com isso, aprende e domina determinadas artes que, se a gente fosse tentar fazer, ia dar muito mais trabalho. Eu tenho muita vontade de fazer alguns vídeos com vocês programando redes neurais artificiais para a gente entender melhor o código delas, mas não se preocupe, um dia eu vou chegar lá. Por enquanto vamos ficar nesse beabá até chegar nesse ponto. Aí vamos dar um passo mais próximo do estado da arte e desse filme da Gal Gadot. Os pesquisadores que trabalham no campo de redes neurais observaram que quanto mais camadas de redes neurais você adiciona na sua rede original, a tendência é que ela aprenda mais facilmente padrões mais complicados para resolver problemas ainda mais difíceis. Por exemplo, imagine a situação que você está num escritório e você pede para 100 ou 200 pessoas escreverem dígitos de 0 a 9. Para você é bastante fácil identificar se a pessoa escreveu 0, se a pessoa escreveu 1 ou se a pessoa escreveu 2. Por que é fácil? Porque você sabe que, se você bater o olho numa bolinha, aquilo é provavelmente um 0. Se você olhar um palitinho com um narizinho, provavelmente aquilo é um 1. Para você é fácil fazer isso. E, curiosamente, para uma rede neural de múltiplas camadas, dentre elas o perceptron multicamada, também é fácil fazer isso. Bom, pelo menos para a gente é fácil se a caligrafia for boa, né? Se a gente pegar uma série de papéis com dígitos de 0 a 9 e treinar uma rede neural dizendo para ela, isso é um 0, isso é um 1, isso é um 2, isso é um 3 e por aí vai, com o tempo ela vai treinar e aprender por tentativa e erro a descobrir regras ou padrões que definem o que é um 0, o que é um 2 e o que é um 9. O problema é que, assim, à medida que uma rede neural se torna grande ou passa a ter múltiplas camadas, por exemplo, fica cada vez mais difícil para a gente entender quais são as regras ou quais são os padrões que a rede neural usa para diferenciar o 0 do 1, do 2 e do 8, por exemplo. E, teoricamente, em uma rede neural bem configurada, quanto maior o número de camadas uma rede neural tem, a tendência é que seja maior sua capacidade de aprendizado e predição. E da mesma forma é mais difícil para a gente entender quais são as regras e os padrões que aquela rede neural definiu. Esse exemplo que eu dei para vocês de
predizer ou saber se aquele número é um 0 ou um 1 ou um 2 é um problema já bastante estudado de machine learning e muito bem resolvido. As redes neurais artificiais resolvem esse problema com uma capacidade de acerto de quase 100%, tão bom quanto um ser humano. E quando você cria redes neurais com uma quantidade de camadas cada vez mais profunda, redes neurais realmente grandes, aí passamos a trabalhar com uma área que se chama Deep Learning, que eu traduziria como aprendizado profundo. O aprendizado profundo, ou Deep Learning, são técnicas, são diferentes redes neurais artificiais que são consideradas o estado da arte hoje. O que significa ser estado da arte? Significa que é a melhor ferramenta do momento em todo o globo terrestre que resolve alguns problemas muito difíceis. Deep Learning está sendo muito usada para, por exemplo, classificar imagens médicas para dizer se tem tumor ou não, reconhecer indivíduos para saber se aquele é o fulano ou se é o ciclano, ou até mesmo para coisas bastante polêmicas, como a Camila Laranjeira já relatou em um vídeo, que um pesquisador criou uma ferramenta que detecta se um indivíduo é homossexual ou não a partir de suas feições faciais. Né? Eu vou linkar em algum lugar esse vídeo da Camila, é muito bom, não deixe de assistir. Deep Learning se baseia fortemente em redes neurais artificiais, que eu já falei antes, que são algo que a gente chama de modelo discriminativo. E quando eu digo modelo discriminativo, não é no sentido de discriminar como, por exemplo, discriminar alguém que é fã do Felipe Neto. É no sentido de classificar uma quantidade de dados em categorias. Por exemplo, discriminar se aquilo é uma laranja ou se é uma maçã. O próprio reconhecedor de faces que a gente fez lá no vídeo passado usa um modelo discriminante, que se chama análise de componentes principais, mas aquele é um modelo bastante simples se comparado, por exemplo, com Deep Learning. Eu falei de modelos discriminativos para vocês, mas existe outro tipo de modelo ainda mais complicado, que são os modelos generativos. Se eu começar a tremer durante esse vídeo, não se preocupe. É que eu trabalhei com modelo generativo no meu doutorado e eu tenho trauma disso até hoje. Enfim, os modelos generativos, eles se preocupam com o mesmo problema de machine learning que eu mencionei antes, identificar e reconhecer padrões de determinados problemas. Só que ele faz isso de uma forma diferente do modelo discriminativo. O modelo discriminativo, ele simplesmente treina observando várias fotos de 0, 1, 2, 3, 4, para depois extrair os padrões e dizer, aquilo é um 0, aquilo é um 1, aquilo é um 2. Esse é o discriminante ou discriminativo. O generativo, ele pensa numa abordagem um pouquinho diferente. Ele pensa, qual categoria provavelmente produziria esse tipo de conteúdo ou de sinal? Então, assim, o modelo generativo, ele pensa um pouco mais em como aquele conteúdo é gerado, como é que seria possível produzir aquele conteúdo. É por isso que ele se chama generativo, no sentido de gerar coisas. O interessante do modelo generativo é que, além dele possibilitar a classificação, ele permite também criar exemplos desses conjuntos que eu falei. O exemplo que eu dei no início do vídeo de um modelo que aprende quais são as regras para você desenhar um cachorrinho, se a gente usar um modelo generativo, teoricamente a gente aprende a regra que permite gerar cachorrinhos e a gente pode produzir novos cachorrinhos. Né? No caso do discriminante, ele só diz se aquilo é um cachorrinho ou não. O generativo diz isso enquanto permite até criar novos cachorrinhos baseados na base de treinamento que você tem. Note como isso já começa a se aproximar
com a ideia do filme pornô fake da Gal Gadot. Por exemplo, você já brincou com um aplicativo chamado Face App, que pega o seu rosto e transforma o seu rosto no rosto de uma mulher ou de um senhor idoso ou outras coisas? Então, ali ele está usando um modelo generativo. Ele tem informação treinada ali para usar a sua face e transformar a sua face numa face de uma mulher ou de um idoso. Teoricamente, se você treinar uma base de dados com batidões de funk, o modelo generativo vai criar novos batidões de funk para você. Outro exemplo maluco, se você treinar uma base de dados com histórias ou fanfics da internet, você poderia ter um algoritmo que cria novas histórias idiotas para você. Por exemplo, uma fanfic do Faustão. Fanfic são histórias fictícias criadas por fã, tá? Só para você saber. Vamos então falar agora de um modelo generativo que se utiliza do paradigma de Deep Learning para criar algo como esse filme pornô falso da Gal Gadot. A rede, o algoritmo que a gente presume que foi usado para produzir esse vídeo, é uma rede que a gente chama de rede GAN, ou Generative Adversarial Network. Ela foi criada por um cara chamado Ian Goodfellow, que é funcionário da Google Brain. Se você não conhece o Google Brain, pense que basicamente é uma subdivisão do Google Pica das Galáxias quando o assunto é Machine Learning. Como que funcionam as redes GAN? Eu vou dar uma breve explicação aí. Imagina que você tem dois modelos, o modelo G, que produz certos dados, e um modelo discriminativo D, que procura saber se cada conteúdo produzido por G é, na verdade, parte de G ou do conjunto de treino de ambos. Não deve estar fácil de entender, né? Então vamos entender com um exemplo que eu acho que vai ajudar muito. Imagine, por exemplo, que G é um escritor de contos de detetive e mistério, enquanto D é um crítico literário que vai ler os contos de G. E imagine que, além de G e além de D, você também tem um conjunto de treinamento que G e D têm acesso, que vão ser os contos excelentes criados por autores renomados, como o Arthur Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes, a Agatha Christie, que criou dezenas de histórias de mistério bastante famosas, e Edgar Allan Poe, que influenciou muitos autores de mistério também. Então vamos imaginar que G lê os contos dessa base e o D também conhece os contos dessa base. E a ideia do G é aprender a escrever tão bem quanto esses autores aqui. Quando essa estratégia começa a ser executada, o G vai escrever um conto ruim. Por quê? Porque G ainda não tem muita experiência. G nunca escreveu um conto. O G vai escrever o conto dele e passar para o D, que é o crítico que avalia a história. O crítico vai ler e vai pensar, nossa, essa história não parece ser uma história do Arthur Conan Doyle nem da Agatha Christie. Essa história é uma porcaria. Essa história só pode ter vindo daquele incompetente do G que não sabe escrever direito. Aí retorna isso pro G falando, ó, esse conto não está bom, eu sei que foi você que escreveu. O G vai tentar enganar o D. A ideia é que o G consiga escrever um conto tão bom que o D não saiba mais diferenciar se veio de G ou se veio da base de autores renomados. Então o G vai tentar escrever o próximo conto e vai passar para D. Aí o D vai ler e vai falar, olha, esse conto melhorou, essa história está mais interessante, mas tem imperfeições, então só pode ter vindo daquele idiota do G. Aí manda de volta. Aí o G vai falar, ah é? Aí o G observa onde ele falhou, onde que estavam as imperfeições, melhora mais ainda, e escreve o conto de volta para D. Aí o D já está assim, nossa, mas está ficando muito bom, mas tem esse detalhezinho aqui que faz com que esse conto não seja tão bom quanto os dos autores que estavam aqui. Então só pode ter vindo daquele estrupício do G. E manda de volta. Eles vão fazer isso milhões de vezes.
Até que vai chegar um momento que o G vai aprender a escrever conto tão bom que quando o G escrever, D vai receber o conto e vai falar: nossa, eu já não sei mais se esse conto que eu recebi agora é dos autores que eu falei antes ou é do G. Quando chega nesse ponto, o algoritmo pode encerrar sua execução. Note que é daí que vem o nome adversário da rede, porque G e D são adversários um do outro. Um é escritor e o outro é crítico, eles são inimigos. A ideia, por que essa estratégia é simples, porém brilhante? É que você tem dois modelos que um treina o outro. É como se fosse um treinador de judô e um principiante de judô que eles ficam lutando milhares de horas ou milhões de horas até que chega um momento que o cara que era principiante passa a ser excelente na hora de lutar judô. E esse é o princípio de uma rede GAN, que provavelmente é a rede que foi usada para produzir o filme pornô fake da Gal Gadot. É claro que eu dei uma explicação bastante simplificada aí para vocês, não é somente isso, né? Numa aplicação real, você precisa saber definir quem é G e quem é D, e quando você fala de machine learning, existem milhares de modelos possíveis, tanto generativos quanto discriminativos. Talvez surja a pergunta: qual é o G e qual é o D ideal? Qual é o G e qual é o D que foi usado para produzir esse filme pornô fake? Bom, eu não sei dizer qual exatamente foi usado, mas os criadores do artigo original, o Ian Goodfellow e os outros desenvolvedores que criaram essa tecnologia e publicaram um artigo, eles usaram um tipo de rede neural chamada perceptron multicamada, tanto para G quanto para D. E se você é um estudante de graduação e fez a disciplina de inteligência artificial, é muito provável que você tenha ouvido falar do perceptron multicamada. Não é à toa, é uma técnica de IA bastante clássica. Talvez os autores do artigo tenham usado essa técnica justamente para demonstrar como essa estratégia GAN é realmente poderosa. Tanto que com uma rede neural bastante clássica e simples, eles conseguiram fazer uma coisa incrível, que é o quê? Pegar uma base de dados de fotos de pessoas de verdade e criar fotos de pessoas que não existem de maneira fotorrealística. Ou seja, você pega uma base de dados de fotos de pessoas e cria novos rostos que não existem, mas que se você olha, você vê, nossa, aquilo é real. Eu não acredito que aquela pessoa que está ali foi criada sinteticamente, porque está perfeito. E eu nem vou falar das outras estratégias usando esse tipo de rede que tem por aí. As pessoas, talvez eu até faça um vídeo à parte para falar disso, porque tem uns trabalhos impressionantes aí que usam redes GAN. Uma vez discutido todo o background técnico que levou a esse vídeo da Gal Gadot, eu queria discutir um pouco com vocês as implicações éticas disso, que consequências esse tipo de coisa pode gerar. O que eu fiz? Eu dei uma lida em dezenas de reportagens sobre o assunto para gravar esse vídeo aqui. Elas até eram bastante repetidas. Aparentemente foi a Vice, numa sessão que chama Motherboard, que parece que é uma sessão que discute essa parte de tecnologia e tal, foi o primeiro grande veículo de mídia que divulgou essa notícia. Foi até essa matéria que eu usei muito para me basear na hora de fazer esse vídeo. Criar pornô fake de celebridade, pessoal, não é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que já ocorre desde a invenção do Photoshop. No entanto, quem criou esse vídeo pornô fake da Gal Gadot é um usuário do Reddit, que é uma espécie de rede social em formato de fórum, que você vai postando coisas e as pessoas vão respondendo, curtindo e por aí vai. Esse usuário, que se chama Deepfakes, foi ele que postou esse vídeo
informando que usou algoritmos de Deep Learning para substituir o rosto de uma atriz pornô no vídeo original pelo rosto da Gal Gadot. Pelo que o usuário explicou na matéria, que também está na matéria da Vice isso, ele fez uma rede neural treinada com milhares de faces da atriz. E se você observar, não é muito difícil achar fotos de atrizes e atores de Hollywood. Se vocês repararem, até o vídeo que eu fiz um tempo atrás de montando base de dados para reconhecimento de faces, eu rapidamente consegui 1000 fotos do rosto da Camila Laranjeira e 1000 fotos do Pirula. 1000 fotos não é assim uma quantidade absurda, mas já é uma quantidade de dados razoável para você treinar uma rede neural. Sabendo que os modelos generativos são capazes de produzir nova informação a partir do que você já tem, a rede neural pode, por exemplo, pegar esses rostos da Gal Gadot e produzir milhões de faces a partir daquelas 1000. Mas que milhões de faces são essas? São faces da Gal Gadot olhando um pouquinho para o lado, distorcida um pouquinho para o outro lado, rotacionando para o outro lado. Ou seja, ele pega algumas 1000 fotos da Gal Gadot e produz milhões de fotos de maneira praticamente perfeita. E toda essa coleção que ele tem de milhões de fotos é usada no vídeo pornô falso. Depois, o que ele poderia ter feito, né? Basta ele usar uma outra rede neural para analisar a expressão facial da atriz pornô no filme e olhar dentre aquelas milhões de faces da Gal Gadot que ele produziu, qual expressão facial dela se encaixa melhor naquele vídeo pornô. E voa lá. A própria rede neural sozinha vai encaixando a expressão facial mais apropriada num determinado contexto do vídeo. Dessa forma, você pode produzir um vídeo pornô não só da Gal Gadot, mas de praticamente qualquer pessoa no mundo que tenha postado fotos na internet ou gravado vídeos no YouTube. O próprio usuário também criou vídeos da Emma Watson, Scarlett Johansson, Taylor Swift, Maisie Williams do Game of Thrones. Além disso, tem um outro exemplo que eu queria falar para vocês. Eu vou colocar aí na descrição e um trecho aí para vocês assistirem. A Adobe criou uma espécie de Photoshop de voz que poderia fazer qualquer pessoa dizer praticamente qualquer coisa. Your secret's out, Jordan. And just type the word Jordan. Ooh. And here we go. And I kissed Jordan and my dogs. Então, se você tem o Photoshop que pode fazer edições praticamente perfeitas numa imagem, a Adobe criou uma ferramenta que poderia manipular a voz de uma pessoa para ela dizer outra coisa na verdade. Essa ferramenta poderia, por exemplo, ser usada para criar um áudio quase perfeito do Lula dizendo que gosta de uma cachaçinha ou de fazer o Bolsonaro elogiar o Hugo Chávez. Não, peraí, isso eles realmente falaram. Mas falando sério, essa ferramenta que a Adobe criou, ela é bastante perigosa, porque vai chegar um momento que essa ferramenta vai ficar tão perfeita que você pode usá-la para fazer parecer que alguém disse algo que não falou. E isso pode ser muito usado para cometer crimes ou acobertar crimes também. Imagina se, por exemplo, um político diz algo comprometedor numa gravação e quando as pessoas descobrirem, ele fala, não, isso aí foi Photoshop ou Audioshop, sei lá o nome da ferramenta, né? Também tem uma outra ferramenta que é impressionante, que foi publicada numa conferência chamada CVPR do ano passado. O CVPR, pessoal, é de Computer Vision and Pattern Recognition, ou seja, eles criaram uma ferramenta que faz o tracking, ou seja, o seu rastreamento, substituindo o seu rosto por um rosto de quase qualquer indivíduo. Por exemplo, eu vou colocar um trecho aí, e nesse trecho eles fazem esse tipo de manipulação com o rosto do George W. Bush, com o rosto do Vladimir Putin, né, líder da Rússia, e
com o Barack Obama também, se eu não estou enganado. Eu vou colocar os vídeos aí para vocês assistirem, vou deixar na descrição também. Enfim, pessoal, para a gente chegar perto da conclusão aí, que eu acho que já estou falando demais, não é preciso ser uma pessoa muito inteligente para observar que existe uma grande fanbase de pessoas que são fascinadas por pornô de celebridades. E devido a isso, existe uma grande indústria de pessoas que usam Photoshop para parecer que aquela é foto de uma celebridade. Existem pessoas que roubam fotos de celular de celebridades. Existem até situações que atrizes pornô fingem parecer celebridades para o entretenimento adulto. E esse agora foi um passo dado muito extremo, onde para atrair uma fanbase, você pode artificialmente, com efeitos visuais, fazer parecer que a celebridade realmente está ali naquele filme. E para criar isso, o usuário que criou esse vídeo disse que usou apenas o TensorFlow e o Keras, que são duas ferramentas de machine learning disponíveis gratuitamente na internet para uso, e coletou fotos da Gal Gadot no Google, em alguns sites especializados e em vídeos do YouTube. Então ele pegou essas fotos, o vídeo pornô original, o TensorFlow e o Keras, colocou os algoritmos já prontos para uso, rodou num computador basicão e pronto, lá estava o vídeo. Essas ferramentas como o TensorFlow e o Keras já trazem prontos esses algoritmos como o GAN, a rede neural e várias outras coisas. Então, teoricamente, um usuário com conhecimento mediano seria capaz de produzir um vídeo pornô fake como aquele. A Vice, que foi o primeiro veículo que noticiou esse assunto, entrou em contato com um especialista em IA e Machine Learning que se chama Alex Champandard. Eu não sei se a pronúncia certa é essa, tá? É um cara que já publicou vários livros e tem empresas no ramo de IA, Machine Learning e Deep Learning. E ele explicou para o pessoal da matéria que esse tipo de tecnologia já não é mais ciência de foguetes, né? Rocket Science. Essa é meio que uma expressão muito popular nos Estados Unidos para dizer que uma coisa já não é mais tão difícil assim de ser feita. É plenamente possível você imaginar que um ex-namorado, filho da mãe, para se vingar de uma ex-namorada, ele pode produzir um filme pornô fake dela e jogar no WhatsApp da família ou no WhatsApp da turma. Se ele fizer isso, o pessoal não vai nem querer saber se é verdade ou não. Basta isso para arruinar a vida de uma pessoa, de uma moça. E isso é uma coisa bastante grave, porque nessas situações de vazamento de vídeos íntimos e tudo mais, normalmente são as mulheres que sofrem mais, são mais atingidas e até cometem suicídios quando isso ocorre. Eu queria deixar bem claro também que a tecnologia que ele usa ainda não é perfeita. É possível notar imperfeições, só que a tendência é que essa tecnologia fique cada vez melhor, cada vez mais realista e cada vez mais acessível. De acordo com o Champandard, talvez em alguns meses a gente já não consiga mais diferenciar o que é real e o que é mentira, a ponto de necessitar de uma perícia avaliando para verificar se um vídeo é real ou falso. Esse tipo de coisa vai acabar protegendo muito criminosos, dificultando muito investigações, já que provas podem ser produzidas de maneira falsa ou até provas reais podem ser dadas como provas falsas. A reportagem também entrevistou algumas atrizes pornô para discutir sobre o assunto. Uma delas, chamada Alia Janine, ela disse: isso mostra, abre aspas, né? Isso mostra como os homens basicamente veem as mulheres como um objeto, que podem manipular da forma que bem entendem. Isso mostra uma completa falta de respeito com as atrizes pornôs de filmes e as atrizes de cinema. Para concluir, Champandard, que é esse especialista que eu falei, ele diz que a tecnologia de detecção de filmes falsos precisa se desenvolver rápido para conseguir competir com essa corrida
de vídeos produzidos por modelos generativos. E, ao mesmo tempo, a legislação online precisa começar a lidar com esse tipo de situação. Então, é preciso que a sociedade entenda o que está acontecendo aí e que esses passos são perigosos. E precisamos reagir de alguma maneira a esse tipo de coisa. É basicamente uma corrida contra o relógio, tá certo? Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo porque eu achei que teve pouco debate sobre o assunto. O próprio Champandar diz que deveria ter mais debate. Eu estou tentando trazer esse debate aí para vocês. Já tem bastante gente falando de outros assuntos, como neutralidade de rede. Então, acho importante a gente debater esse assunto também. E eu queria agradecer aí por você que assistiu até o final, agradecer pelos 220 inscritos que eu já atingi aí, quase 2.500 visualizações, isso é bem legal. E lembra que ainda estou seguindo na campanha aí, que quando eu tiver 1.000 inscritos, eu vou jogar Tibia, que é um jogo que eu odeio, detesto, mas não tem jeito, tá certo? Valeu, galera, forte abraço e falou!